Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o Euro. Vamos tentar acompanhar, fazer aqui umas análises, umas previsões, umas brincadeiras e pronto, e espero que vos ajude, não é? Recentemente estamos a fazer um projeto aqui com alguns amigos. Eu aqui estou com o Tigasfera, também há o Lone Trader. Se quiserem acompanhem o nosso canal da Twitch. Eu deixo aí uma descrição, a gente faz aí uma análise e fala mais e podem tirar dúvidas também, etc. Ainda ontem tivemos, o que é sempre interessante. Também temos o canal onde depois deixamos os nossos palpites, mais ou menos as nossas análises de forma resumida, aconselhos também. É um podcast, é uma coisa simples, eu acho que é interessante e eu sei que muitos de vocês gostam deste tipo de coisas, por isso acabam por ter um pouco a minha visão e a visão de pessoas que às vezes pensam de maneira diferente, não tem mal nenhum, né? Até é saudável às vezes termos opiniões contrárias, né? Pronto, fica aqui. Agora, o que é que eu normalmente utilizo se calhar para o Euro 2020? Para já, muito importante, notícias também. Um dos sites que eu mais gosto de notícias é aqui o News Now, porque isto é um agregador de notícias. Vejam neste momento Euro 2020. Eu deixo depois os links a isto se vocês quiserem. Diz as últimas notícias nos últimos minutos, quais são as mais importantes. Sei lá, o que é que temos aqui? Olha, o Pogba também tirou a garrafa do Heineken. Isto faz lembrar o Cristiano Ronaldo, né? Lembra-se aquela polémica dele tirar o patrocinador da Coca-Cola, o que é que foi, e dizer que a água é melhor. Enfim, interessante, mas estão aqui as últimas notícias, o que pode ser relevante para uma abordagem, principalmente acho eu mais para os punters, não é? Quando apostam, convém ver se a equipa está bem, se ter aquela informação mais qualitativa, até porque isto é uma competição, se formos a ver, pequenina, não é? Estatisticamente e com muitos dados, não temos muitos dados e é difícil fazer modelos à volta disto, não é? Existem muitas variáveis, mas pronto. Aliás, eu não gosto de fazer apostas punter aqui. Trading posso trabalho mais no momento que se passa no jogo, mas gosto de fazer a minha análise também. Também estou a utilizar aqui um site que é o The Analyst, é onde eu estou a retirar os dados para esta análise. E pronto, é super interessante também. A pessoa aqui responsável, este Peter, também já o acompanha há bastante tempo no Twitter. E pronto, tem aqui muitas informações, tens as predictions, probabilidades, lá o modelo deles. É interessante, né? Vejam que aqui podem ver qual é a probabilidade neste momento das equipas a chegar à parte final, às rondas, né, aos 16 avos. Ótimo, não é? Neste momento temos a França, a Espanha, ou seja, as equipas que possivelmente ganharam o primeiro jogo, neste momento são as que têm a probabilidade maior. Não é? Muito interessante. Mas vamos então começar com a nossa análise. Como sempre, não é? Eu vou utilizar aqui um Excelzito. Resumidamente, o que é que eu fiz? Depois fazemos a análise grupo a grupo e dos jogos que começam hoje, logo às 2. Grupo A, né? Grupo B, C, D, E, F. Eu esperei pela primeira ronda para ter alguns dados, ou seja, não fiz logo. Eu não tinha dados antes disto, né? Agora já começo a ter uma visão de como é que as equipas estão a jogar, se foi justo, se foi injusto, etc. É interessante, apesar de ser uma amostra, né? Um jogo não é uma amostra, né? Mas já tem algumas coisas interessantes. Tenho, por exemplo, os remates. Tenho o XG, qualidade das oportunidades criadas. Desculpem, tenho os gols, o XG, tenho os remates totais, não é? Tenho os remates à baliza e tenho a posse de bola. Isso é as informações que eu tirei das duas equipas. Depois tenho a parte real, que eu chamo a diferença de gols, o total de gols, o resultado final e quem é que venceu. E depois tenho esta mesma análise em termos de XG, quem é que devia ter vencido tendo em conta o XG. Tenho as odds de mercado, tenho a linha do handicap asiático. Depois tenho aqui um parâmetro para ver se o jogo foi justo ou não. Pronto, tem a ver com a questão quase que relacionar o XG com o real. Pronto, até calculei aqui um braille score, mas né? E depois tem aqui os minutos dos golos. Pronto, muito simples, não é? Por isso, vamos então já começar. Ainda não sei muito bem o que é que vou fazer com isto. Eu estou a retirar dados. Tenho também aqui algumas estatísticas, alguns rácios. Total shot ratio, shot on target ratio, expected goals ratio. Isto também eu já falei aqui no canal, já fiz um vídeo há muito tempo sobre estes rácios. É interessante comparar as equipas que estão acima da média da competição ou abaixo da competição. Pronto, mas isto, lá está, todos estes valores são valores médios de um jogo, ou seja, não é uma média, né? Mas é interessante ver o que pode acontecer. Vamos começar então pelo grupo A.
Bem, grupo A, vocês podem já ver, não é? Turquia, País de Gales, para já jogaram com contra duas equipas que foram muito dominantes, vejam 60% de posse de bola, muitos remates, muitos também remates à baliza, ou seja, realmente estavam como underdogs, não é? As odds deles, vejam que a Turquia estava bastante underdog contra a Itália teve um jogo muito convincente, a meu ver, nada a dizer deles, eles dominaram o jogo todo, aliás, deixem-vos mostrar. Aqui são os dois primeiros jogos, né? Vejam a Turquia contra a Itália, basicamente neste gráfico de pressão que eu tirei da BetRadar, é uma widget. Sei que muitos de vocês usam o SofaScore, etc. Eu gosto deste. Acho que deve ser pelo causa do fundo negro, não sei. Mas enfim, mostra os remates à baliza, os remates para fora, etc. Mas vejam a linha claramente a favor da Itália, né? Não há muito a dizer aqui. A única coisa que eles pecaram é não ter marcado um gol logo na primeira parte, né? Mas pronto, totalmente dominante. A Turquia teve realmente uns furos abaixo, não fez nada, completamente dominada pela Itália. Já por exemplo, este jogo de País de Gales foi interessante, não é? A Suíça realmente muito forte, eles também não marcaram HT, que foi uma constante, houve muitos jogos 0-0 ao intervalo. Eu já estava à espera, porque a primeira ronda as equipas entram normalmente com bastante cautela, não é? Depois dos jogos resolvem-se mais na segunda parte. Aliás, no podcast, né, eu falei um pouco disso, mas pronto. Foi interessante que eles marcaram e depois eu não gostei da postura, porque eles marcaram, o País de Gales depois conseguiu responder e teve aqui um período, não é, de 60 até 75 minutos, 80 minutos, em que eles estiveram por cima, ou seja, o País de Gales conseguiu responder bem a estar na desvantagem, apesar de terem sido dominados na primeira parte. E marcaram o gol do empate, apesar que este resultado já vão ver que foi um bocadinho injusto, mas pronto. Marcaram, não há nada a dizer. Então, vamos lá voltar. Vejam, então qual é a minha expectativa? Bem, este jogo da Turquia com o País de Gales, como as duas equipas perderam, né, eu suponho que elas agora vão lutar pelo terceiro lugar, não é? Uma delas quer passar no terceiro lugar, então acho que vão jogar ambas para ganhar, não é? Vai ser muito relevante. Especialmente a Turquia, como já jogou contra a Itália, sendo a Itália a favorita do grupo, não é? Se ganhar e se depois conseguir, se calhar, empatar com a Suíça ou ganhar a Suíça, tem logo a possibilidade de passarem em segundo do grupo, não é? Já o País de Gales tem uma tarefa um bocadinho mais dificultada, talvez, porque se ganhar a Turquia, depois ainda tem o jogo mais difícil com a Itália, não é? Mas eu acho que ambas as equipas vão jogar para ganhar e se jogam para ganhar, pode ser propenso a golos. Curiosamente, o mercado acha que é um jogo bastante equilibrado, 2,65, 3,07, ou seja, a linha do handicap asiático vai andar aqui à volta do zero, não é? Estão a dar ligeiro favoritismo à Turquia, talvez pela parte histórica, não é? No ranking, sei lá, UEFA e essas coisas, a Turquia deve estar acima do País de Gales, como é óbvio. Mas este jogo também facilmente pode ficar, a meu ver, empatado, não é? Aliás, a prestação das duas equipas foi fraquinha. Eu até acabei de gostar mais do País de Gales porque conseguiu rematar mais, mas estava se calhar contra uma equipa um pouquinho mais acessível do que a Itália, não é? Por isso, enfim, para que lado é que eu ia tender? Eu acho mais interessante o País de Gales pelo que eles fizeram, não é? Por isso, eu ia tender mais para o País de Gales. E eu acho que é mais de golos, neste caso. Talvez, eu vou pôr assim, vou para golos. Golos, BTTS também podia ser interessante, não é? Porque as duas equipas têm de arriscar, isto faz sentido, não é? Ok? Agora, vamos ver o segundo jogo. Este jogo pode ser mais complicado. A Itália, sem dúvida, é favorita, a meu ver. Aliás, houve duas equipas que tiveram uma performance dominante, a Itália foi uma delas, não é? Eles jogaram muito bem, aliás, eu acho que eles, sem dúvida, vão passar em primeiro do grupo. A Suíça também chegou bem, eu não gostei muito da reação deles depois de estarem à frente um golo. Eu acho que a Suíça, se conseguir ter um empate, a meu ver, é bom para eles, não é? Depois tem, se calhar, um jogo mais acessível contra a Turquia, não é? No terceiro jogo. Por isso, eu acho que vai ter aquela postura, se calhar, um pouquinho mais defensiva, se calhar jogar mais em contra-ataque, apesar que a Suíça, às vezes, não é um futebol muito defensivo, mas vamos ver o que é que isto vai dar. A Itália, pronto, vai jogar para ganhar, a meu ver, não é? A odd, concordo, menos 0,75, é curioso. Vejo, eu às vezes, um truque que eu faço, ao invés de olhar para a odd, eu transformo a odd numa probabilidade, não é? E se eu transformar isto está mais ou menos 60%,
Eu acho que 59,5%, eu acho que a Itália ganha 59,5% dos jogos à Suíça. Intuitivamente acho que sim, até pode ganhar mais. Por isso eu acho que esta odd da Itália até está justa, a meu ver, tendo em conta que também tem um grande apoio, joga no seu campo, entre aspas. Eu acho que e a influência do público até tem sido bastante relevante. Eu vi isso ontem até no jogo da Hungria, etc. Então, eu sem dúvida que tendo aqui para a Itália, vejam que para ganhar este handicap, a Itália tem de ganhar por 2 golos de diferença. Não sei até que ponto vai conseguir ganhar por 2 golos de diferença. Eu dou esse favoritismo sem dúvida à Itália. Se eu acho que a Suíça pode marcar um gol, sem dúvida, tiver um futebol muito ofensivo, não acho que vão ter 60% de posse, acho que a Itália vai controlar a maior parte do jogo, né? Mas é isso. Será que isto pode dar golos? Tenho algum receio porque a Suíça pode jogar literalmente para um empate, né? O empate para eles é vantajoso e cuidado aqui com este. Eu acho que a vitória pode ser interessante. Será que a Itália ganha por 2 gols de diferença? Se tiverem a performance dominante, tiveram contra a Turquia, sem dúvida. Se o jogo estiver mais encalhado, este handicap pode falhar, não é? E o golos aqui, não sei, não é? Não sei se dá golos. Não faço a mínima ideia mesmo. Vamos ver agora. Isto, tendo só um jogo, é muito difícil. Outros aspectos interessantes. Vejam que todos os golos no grupo A foram na segunda parte, não é? Será que vai acontecer isso? Eu penso que pode acontecer na Itália, porque a Suíça pode entrar um pouco mais defensiva e depois o jogo, lá está, tem que se resolver na segunda parte. Esperemos que não, é? Esperemos que haja mais golos HT, que as pessoas gostam sempre de golos. Já o jogo da Turquia pode ser um jogo mais aberto pela questão de ambas as equipas precisarem do jogo, não é? E vejam que os resultados, eu comparando o resultado real com o XG, o jogo da Itália foi completamente justo e o jogo do País de Gales com a Suíça foi um bocadinho injusto. Porquê é que eu digo isto, não é? Vejam, o País de Gales marcou um golo, mas o XG, a qualidade das oportunidades que acho foi de 0,4, ou seja, eles se calhar nem deviam ter marcado um golo. Já, por exemplo, a Suíça teve oportunidades para 1.8 golos, para 2 golos, ou seja, isto era um jogo mais para 0-2 do que propriamente para 1-1. Lá está, a Suíça teve um bocadinho de azar, não é? Se eu acho que eles podem marcar até um golo à Itália pela parte ofensiva, pode ser que sim. Claro que a defesa é mais fraquinha, não é? E a Itália costuma ser muito forte defensivamente. Mas vamos ver, este jogo da Itália, estou um pouco na dúvida se vai para os golos ou não, é? Depende da postura. Acho que é um jogo se calhar mais fácil de fazer em live do que propriamente pré-live. Tá bom? Grupo B, vamos a ver Bélgica e Dinamarca. Isto foi algo bastante interessante. Os dois jogos. Para já, a Bélgica, totalmente dominante. Para mim, eu gosto muito da Bélgica. Para mim, seria o meu favorito até a ganhar. Não me perguntem, mas eu gosto bastante deles. Acho que tem uma equipa já. Fiquei bastante surpreendido com eles já noutros campeonatos. Enfim, eles fizeram qualidade para 1.4, foi um bocadinho exagerado, mas marcaram 3 golos, tudo bem. A Rússia não fez nada, literalmente 0,3, teve 0 golos. Eles tinham uma odd de 2,06 de fecho, que achei super interessante. A Bélgica continua a ser menosprezada, se calhar o mercado estava a esperar um bocadinho mais da Rússia. Eu também estava, mas pronto, não aconteceu. E eles ganharam. Pronto, o resultado foi justíssimo, nada a dizer. A Bélgica, com o seu futebol um bocadinho ofensivo, houve logo golos HT, felizmente, aqui. 3 golos e despacharam a Rússia. A Rússia não fez nada, né? A Dinamarca foi uma coisa muito injusta, né? Logo por dizer, a primeira parte foi muito dominante, deviam ter marcado, e depois houve a questão do Eriksen, né? Que quase que faleceu. A Finlândia só defendeu, conseguiu ir lá uma vez, marcou um bocadinho injustamente, mas pronto, é assim, o futebol faz parte. Este jogo foi ganho pela Finlândia, mas na realidade devia ter sido ganho, a meu ver, pela Dinamarca, não é? Por isso é que eles também tinham esta odd de bastante favorito. Foi o resultado mais injusto. Eu nem sei porque é que este jogo continuou na segunda parte, não é? Porque depois de uma pessoa ter quase falecido, não é? Não sei, acho que podiam ter adiado, mas enfim, está aí algumas polémicas. Mas vamos só ver o que é que aconteceu já agora. Vejam, Bélgica com uma performance muito dominante, novamente, marcou 2 golos na primeira parte. Aliás, a primeira parte foi mais dominante que a segunda. A segunda parte, eles colaram-se um pouco ao 2-0, por isso atenção a isso. Se jogarem com uma equipa que tenha mais capacidade, depois deles ganharem alguma vantagem, cuidado que eles podem se colar a essa vantagem e depois até sofrer gols, mas a Rússia não conseguiu. Depois ao fim marcaram este gol, enfim, não é muito relevante. Vejam num caso da Dinamarca, não é?
muito dominante na primeira parte, não marcou golos. A segunda parte, apesar de tudo, também foi bastante dominante, mas sofreram este gol e depois ficou fácil. A Finlândia é uma equipa que não se importa estar a sofrer o jogo todo a defender, tá bom? Eles já em campeonatos anteriores fizeram isso, por isso foi uma surpresa, foi, sem dúvida. Mas pronto, mérito para eles conseguiram defender, não é, bem, e aguentaram este 0-1 até ao fim. E isso se calhar vai-vos dar a possibilidade de passarem se calhar em terceiro ou segundo, enfim, vamos ver a prestação deles. O que é que eu acho agora da Finlândia com a Rússia? É assim, o mercado neste momento, não é, está a dar o favoritismo à Rússia, não é? 1,66, não concordo, como é óbvio. Para mim isto era lei à Rússia, não é? Até porque já percebemos que a Finlândia defende muito bem, está muito bem organizada defensivamente e a Rússia não jogou nada no primeiro jogo. Novamente, pode ser mérito pela Bélgica, não é? Mas a verdade é que, vejam, o mercado estava à espera um pouco mais da Rússia, a odd da Bélgica não estava de mega favorito e a Rússia não correspondeu. Por isso, eu não gosto desta odd, acho que é uma odd um bocadinho mentirosa. Eu mais facilmente, se calhar, dava o mais 0,75 aqui à Finlândia. Claro que se perderem por um gol, esta aposta, eu vejo mais valor na Finlândia, não é? Ou seja, em termos de live, acho mais interessante o lei à Rússia. De uma perspectiva punter, sem dúvida, se calhar ia para o 0,75 ou para o mais um. A linha neste momento está no 0,75. Né? Ainda por cima a Rússia jogando fora, não sei, eu não gosto disto. Agora, será que isto é para golos? Novamente aqui é interessante porque a Rússia precisa muito do jogo. A Finlândia nem por isso, não é bem assim, não é? Ganhou o primeiro jogo, mas depois vai ter um jogo difícil com a Bélgica. O empate não é mau para a Finlândia, não é? Se formos a ver, se tiverem a lutar pelo segundo, terceiro lugar, vamos ver. Apesar que eu acho que quando eles jogarem contra a Bélgica, depois se calhar perdem o jogo. Por isso, se calhar eles vão tentar arrumar já o assunto contra a Rússia, se calhar vão jogar da mesma maneira, vão dar a posse de bola para a Rússia e jogam em contra-ataque e defendem, depois tentam sair rápido. Vamos ver, não é? Aqui é uma incógnita em golos, vou pôr assim, talvez. Sem dúvida, do ponto de vista punter e se calhar em live, eu estaria contra a Rússia. Acho esta odd um bocadinho baixa demais, tendo em conta o que eles fizeram no primeiro jogo, tá bom? Já agora em termos de golos, o jogo da Dinamarca foi muito sinceramente, Dinamarca-Finlândia foi um jogo muito. Outro jogo, este jogo promete ser animado, não é? Bélgica, porque a Dinamarca com um futebol também bastante ofensivo, Bélgica pela qualidade que tem dos seus jogadores. Novamente, eu acho que o mercado está a desprezar um bocadinho a Bélgica, não sei bem porquê, não é? Normalmente estão a dar uma odd de 2, eu acho que eles têm uma excelente equipa, eu por mim hei de ser sempre aqui se calhar um bocadinho bias em relação à Bélgica, mas pronto, eu gosto muito da equipa da Bélgica. Cuidado é com aqueles 2-0 se eles se colarem. Acho que pode ter gols, são duas equipas com um futebol ofensivo, especialmente porque a Dinamarca agora precisa do jogo mesmo, precisa mesmo do jogo. Não sei se eles vão tentar um empate e depois tentar resolver na última ronda, mas isso é arriscado. Jogando em casa, não é? Eu acho que pode ser benéfico para eles, não é? Vamos ver. Estou à espera de duas equipas com futebol até ofensivo, por isso acho que dou um sinal mais aqui para golos, né? Vamos ver. E acho a odd da Bélgica muito interessante de uma perspectiva punter. Nunca se esqueçam, uma coisa é o punter pré-live, não é? Outra coisa é a análise de jogo em live. Por isso são duas abordagens completamente diferentes, tá bom? Vamos então agora para o grupo C. Grupo C, então, Holanda-Ucrânia, que eu posso ser na Holanda-Ucrânia. A Holanda teve uma prestação também um bocadinho dominante, de 1.7 golos, né? Marcou 3, tudo bem, teve aqui um bocadinho mais de sorte. A Ucrânia fez 0.6 e marcou 2, ou seja, ambas as equipas marcaram mais golos do que seria esperado, apesar de ter sido um jogo espetacular, com 5 golos na segunda parte. Isto era um jogo mais para talvez um 2-1, não é? Mas o futebol é assim mesmo e a gente gosta. Os jogos foram justos, vencedores, apesar que a Holanda estava com uma odd muito favorita, de 1.52. A linha principal estava no -1, ou seja, estavam à espera que a Holanda ganhasse pelo menos por mais de um gol de diferença e não foi possível, não é? Por isso, cuidado. Aliás, vamos ver rapidamente. A Holanda teve realmente um jogo muito dominante, mas o problema da Holanda é, ok, ofensivamente é interessante, mas defensivamente é fraquinha. E especialmente quando tiveram o mesmo problema quase da Bélgica. Quando marcaram os 2 golos, colaram-se a essa vantagem e a Ucrânia surpreendeu de repente assim com 2 golos de rajada, né? Ou seja, é interessante a Bélgica e a Holanda, se estiverem numa situação de 2-0,
em live, às vezes podem adormecer, tentar segurar esse resultado e pode haver aquelas oportunidades do lei barato, não é? À equipa que está 2-0, não é? É algo interessante. Já agora a Áustria teve uma postura bastante dominante, a Macedónia surpreendeu, marcou um golinho, etc. Não tem nada a perder, não é? E vai certamente jogar. Até acredito que eles possam marcar um golinho. A Áustria e a Holanda têm um futebol um bocadinho ofensivo, as defesas às vezes pecam um bocadinho, por isso pode ser interessante, não é? É um grupo que eu acho que bastante interessante para golos, não é? Acho que ambos os jogos podem dar golos, sem dúvida. Agora, a Ucrânia e a Macedónia, será que a Ucrânia é favorável à Macedónia? Ou seja, estão a dizer que a Ucrânia ganha por pelo menos 2 golos de diferença relativamente à Macedónia, nunca vão dar nada por ela. Eu acho que aqui o mercado principal pode ser realmente mais nos golos ou no BTTS, talvez. Mas isto era mais uma perspectiva, punta em live, temos que ver. Mas a Macedónia pode marcar aquele golinho da praxe, o que é sempre interessante, né? Agora, este jogo bastante ofensivo, Áustria, duas equipas que ganharam os seus jogos. Será que continuar, vai haver mais cautelas defensivas, vamos ver, não é? Para já a Holanda outra vez muito favorita. Já vimos que eles não conseguiram ganhar por 2 gols de diferença, apesar do domínio, deixaram-se dormir. Eu, novamente, não gosto deste menos 1, não é? Não sei se a Holanda vai ganhar novamente por 2 gols de diferença. A Áustria, preferia estar mais do lado da Áustria do ponto de vista ponto, mas acho que é um jogo interessante para gols, não é? Tenho receio que a Holanda até possa ganhar uma vantagem de 2 gols e depois deixe-se dormir novamente para ter uma aposta devolvida. Enfim, esta Asian Line é mais difícil, a meu ver. Mas acho que é um jogo interessante para gols, não é? Para gols, talvez. Também para o BTTS, também é interessante. O que é que vocês acham? Não? Mas é o grupo, penso eu, que teve mais gols, não é? E teve gols na primeira parte, na segunda parte. O da Holanda foi um bocado esquisito, com os 5 gols na segunda parte. E o da Áustria também foi bastante interessante. Vejam que eles marcaram. E depois na Macedónia também marcou. Estava 1-1 ao intervalo. Acho que foi o único jogo, não é? Que teve 2 golos na primeira parte, penso eu. Já agora assim de cabeça. Ok? Pronto, está aqui as minhas previsões, ou seja, Ucrânia e Macedónia. Eu não gosto de nenhuma das linhas, né? Não gosto de nenhuma das linhas. Se calhar acho estas odds um bocadinho baixas demais para ambas as equipas, mas também pode ser gols HT, talvez. Gols HT de ambas as equipas. Vamos ver. Vamos então ao grupo D. Ok, grupo D, Inglaterra. Bem, Inglaterra está como muito favorito contra a Escócia. Este grupo vai ser engraçado. E depois temos a Escócia, não é? Ok, vamos ver primeiro aqui a Inglaterra e a Escócia. O que é que temos aqui? Inglaterra e a Escócia. Vejam, a Inglaterra não convenceu muito, apesar de ter sido dominante contra a Croácia, não convenceu muito. Não houve assim grandes oportunidades. Para uma odd que tinham de favorito, acho que foi fraquito. A Escócia, curiosamente, criou boas oportunidades, mas pronto. A República Checa é que marcou, não é? Foi um bocado esquisito, foi no final da primeira parte e logo no início da segunda. Agora vamos ver em termos de dados o que é que isto. Vejam, a Inglaterra fez para 1,5, marcou um golo, não convenceu, entre aspas. Se calhar deviam ter ganho por 2 golos. Aliás, a sua linha era para ganharem por mais de um gol de diferença e não conseguiram. A Croácia fez muito pouco e não marcou golos. A Croácia não convenceu. Acho que toda a gente estava à espera um bocadinho mais da Croácia, mas pronto, não foi o caso. A Inglaterra teve dificuldades, só resolveu o jogo na segunda parte, tudo bem. E eu não gostei da postura, não é? Que houve ali um momento em que eles marcaram e depois tentaram segurar o resultado. Para mim é estranho, não é? Deviam ter uma postura mais dominante e não foi o caso. Este jogo, o da Escócia, foi um jogo bastante injusto. Vejam, a Escócia fez oportunidades para 2 golos, não marcou nenhum. E a República Checa fez, se calhar, oportunidades para 1 golo. Isto era um jogo mais para 2-1 e ficou 0-2. Aliás, as odds iniciais neste mercado estavam de odds desequilibradas. Estavam à espera de um jogo mais equilibrado. Mas não foi o caso, não é? E houve estes 2 golos. O futebol é assim mesmo. E agora o que é que eu acho que vai acontecer? Bem, Croácia, República Checa. A República Checa conseguiu aqui uma vitória bastante relevante contra a Escócia, que se calhar foi um bocadinho injusta, mas o futebol é assim mesmo. A Croácia precisa muito do jogo, não é? Ou seja, a Croácia, a partir desta segunda ronda, terceira ronda, é mais fácil tentar perceber qual é a postura das equipas. Por isso a Croácia vai ter que ir para cima, isto parece-me óbvio. A odd deles está como favorito, 2,19. Vejam que o mercado
apesar de a República Checa ter ganho a Escócia, não está a dar assim grande favoritismo. Se calhar o mercado também vê que foi uma vitória assim um bocado sortuda, não sei. Por isso, se calhar a República Checa até pode ter a mesma postura, se calhar pode jogar para um empate e guardar isto. Eu acho que é mau, não é? Porque depois o último jogo tem contra a Inglaterra, vamos ver o que é que isto vai dar. Aliás, toda esta segunda ronda os jogos podem ser um bocadinho mais abertos, porque agora as equipas já têm um plano definido. Acho que precisam mesmo do jogo. Há outras que se calhar às vezes podem brincar um pouco com a questão do empate, okay? Mas este jogo eu não acho assim muito relevante. Croácia menos 0,25, eu acho que sim. Acho que a Croácia e a República Checa não fez grande coisa, apesar que a nível de performance a República Checa até teve bastantes remates e 7 deles foram à baliza, o que é curioso. Mas foram remates um bocadinho mais longe, de posições diferentes, não é? É o que o X-Games está a dizer. Apesar de muitos remates à baliza, talvez o BTTS, é isso? Eu acho que se calhar o mercado está a pesar um pouco também a necessidade da Croácia, não é? A desprezar um pouco a República Checa, apesar que eu não gostei muito da performance dela, acho que a Escócia devia ter ganho, mas pronto, é isto. Vejam a Escócia, 19 remates, a falta de eficácia da Escócia, né? Às vezes é um problema nestas equipas um pouco mais fracas, não é? TTS poderá ser interessante, a linha asiática menos 0,25, eu percebo por causa da necessidade. Novamente, eu aqui se calhar andava mais nos golos, talvez. Acho que vou deixar assim. A Inglaterra contra a Escócia. É assim, a Inglaterra é claro que é favorita, não é? Agora, será que é uma favorita de 1,34 contra a Escócia? Eu acho que se a Escócia jogar como jogou contra a República Checa, até pode marcar o golinho, não é? Pode marcar o golinho. Foi uma equipa até bastante dominante. Vejam que a Inglaterra não foi uma equipa dominante. Em posse de bola teve distribuída com a Croácia, o que é engraçado. Por isso, eu novamente não gosto muito. Eu acho que os ingleses apostam demasiado na Inglaterra, mas pronto, esmagam estas odds. Não gosto da odd da Inglaterra novamente. Eu estaria quase sempre contra a Inglaterra. Eles oferecem a linha de mais um e meio, ou seja, para a Escócia. Será que a Inglaterra ganha por 2 gols de diferença? Se calhar não ganha, vamos ver. Eu vou para os underdogs neste caso, eu estaria a favor da Escócia, ou seja, mesmo que a Inglaterra ganhasse por 1 gol de diferença, eu não perdia esta aposta, né? Eu prefiro estar na linha do mais um e meio, numa perspectiva punter. Em live as coisas podem ser completamente diferentes, já sabem, não é? Mas não gosto da odd da Inglaterra, acho que era de lei. A Inglaterra para já, não quer dizer em certos momentos em live, não é? Vamos ver como é que a Escócia, são duas equipas que se conhecem bem. Aliás, a Escócia, se forem ver o head-to-head com a Inglaterra, até costuma marcar golos. Eu penso que o último jogo ficou para em 1-2-2, o último jogo entre eles, ou o que é que foi, até foi um empate com golos. Por isso, eu sem dúvida ia contra a Inglaterra, a meu ver, numa perspectiva punta. Vejam que foi um grupo com menos golos, mas lá está, a segunda ronda eu acho que os jogos podem abrir mais, porque há equipas que já precisam bastante do jogo. Vamos lá, grupo E. Polónia com a Eslováquia, Espanha com a Suécia. Muito interessante foi, os dois jogos tiveram resultados um bocadinho injustos. Vamos ver outra vez aqui a performance. A Polónia, claro que foi o único jogo que teve um cartão vermelho, ficou muito condicionada depois do vermelho aos 60 minutos e os outros marcaram um golo e pronto, além de terem beneficiado de um autogolo. Mas mesmo assim, pronto, a Polónia ainda foi lá e tentou marcar, eles eram favoritos de mercado na altura, mas não conseguiram, não é? Com menos um jogador fica difícil. A Espanha, muito dominante, muito posse de bola, como vamos ver, mas não marcou golos. Prémio para a Suécia, que passou. A Suécia, à semelhança da Finlândia, passou o jogo todo a defender, não é? Mas neste caso foi premiada realmente, e um empate bastante interessante contra a equipa mais forte do seu grupo, e agora poderá ser mais fácil passarem no grupo, não é? Vão ter jogos contra equipas teoricamente mais acessíveis. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bem, mas vamos lá, Polónia. Vejam, a Polónia fez qualidade das oportunidades criadas 1,4, apesar de terem um cartão vermelho, eles seriam os justos vencedores. Já a Eslováquia teve aqui 0,5. Vocês vejam, eles tiveram muita sorte, né? Porque foi um golo, foi um autogolo, e depois aos minutos 69 foi aquele golo de quase de meio campo. Ou seja, realmente aqui este XG é sempre muito baixo, né? O que interessa no final é o resultado final, e eles ganharam, marcaram 2 golos, né? A linha foi um bocadinho injusta, sem dúvida que a Polónia era mais favorita. Pronto, não há muito a dizer aqui.
A Espanha, pronto, muito domínio, foi a equipa mais dominante em termos de posse de bola, 85%, mas não marcaram, ou seja, há ali qualquer problema, não é? Se uma equipa então organizada bem defensivamente se consegue parar uma Espanha, o que é que se passa com a Espanha, né? A odd deles agora está a 1,38 contra a Polónia. A Polónia é o tudo ou nada, vai ter que ser um bocadinho mais agressiva se quer passar no grupo, não é? Eles eram, penso eu, o segundo favorito a passar, mas neste momento, pronto, agora as contas estão muito complicadas. Teriam que se calhar ganhar à Espanha ou empatar e tentar ser o melhor terceiro, mas vamos ver, não sei se isso será possível, não é? Pronto, a Polónia tem que jogar para ganhar se quer passar no grupo, mas a Espanha não é fácil, não é? Acho que vai abrir, não é? E vai ser mais fácil para a Espanha marcar golos, ao contrário do jogo que teve contra a Suécia, em que a Suécia foi lá com uma postura de jogar em contra-ataque, não é? Pronto, Espanha-Polónia 1,38, concorda, a Espanha, não é? Será que ganha a linha que estão a oferecer menos 1,25, será que ganha por 2 golos de diferença? Pode marcar, se a Polónia jogar ao ataque, sem dúvida. Eu estaria aqui do lado da Espanha, não é? Porque estou à espera de mais facilidades defensivas, porque a Polónia, se quer passar, tem de arriscar, não é? Pronto, isto parece-me óbvio. Já a Suécia contra a Eslováquia, este é um jogo manhoso, porque foram duas equipas que jogaram um pouco mais defensivamente, apesar que a Eslováquia teve aqui bastantes remates. Eu penso que a postura da Suécia vai ser muito diferente da postura que teve contra a Espanha, como é óbvio. Apesar da Suécia estar aqui como favorita, a Eslováquia surpreendeu-me um pouco, não é? Mas ainda criou assim bastantes oportunidades, não é? Esta odd Suécia e Eslováquia, já no campeonato, no anterior campeonato, a Eslováquia também foi um bocadinho desprezada, não é? Eu não sei, eu percebo o favoritismo da Suécia, mas sem dúvida que achava mais interessante ir para golos, talvez aqui. Mas vejam, a Suécia penso que vai jogar ao ataque, se calhar pois. A Suécia pode jogar ao ataque porque conseguiu o empate com a Espanha, já a Eslováquia pode ter uma postura um bocadinho diferente e depois ainda joga com a Polónia. Eu não sei. BTTS, talvez um jogo mais aberto, vamos ver. Bem, golos. Tirando o autogol, este grupo também foi resolvido na segunda parte, não é? Dizer aqui, a primeira ronda é sempre mais cautelosa, a meu ver, não é? A Espanha, o que é que eu posso dizer? Gosto daqui da beca à Espanha contra a Polónia, acho que vai haver mais espaços e, olha, vamos ver este jogo. Para já esta a minha análise. Foram 2 jogos injustos, porque houve a vitória dos visitantes e o empate. Se calhar as equipas da casa deviam ter ganho e eram os justos favoritos de mercado, mas o futebol é assim mesmo. Foi um grupo um bocadinho injusto em termos de resultados. Por fim, Hungria, Portugal e França, Alemanha. Vamos lá, este grupo foi engraçado. Vejam, a Hungria, Portugal teve bastantes dificuldades, né? Apesar de depois marcou aqui 3 golos no fim, mas eles podiam ter marcado HT, também houve grandes falhanços. Ficou 0-3. O resultado acabou por ser justo em termos macros, já vamos ver. Mas a Hungria, especialmente os primeiros 15 minutos da segunda parte e com o público a puxar por eles quase que marcavam a Portugal, né? Mas pronto, não conseguiram. Já o jogo da França com a Alemanha, este jogo é interessante. A França é o favorito a ganhar, não é? Parece que é sempre favorito, mas a Alemanha teve muito bem. A Alemanha criou melhores oportunidades, só que a França é muito explosiva, aliás, nem teve grande posse de bola. A Alemanha teve mais posse de bola, criou as melhores oportunidades, mas perdeu, não é? E por isso, nesta segunda ronda, eu acho que Portugal poderá ter problemas depois com a Alemanha, não é? Mas vejam o que é que eu vos estava a dizer. A Hungria 0,2 contra Portugal não fez nada, praticamente, a não ser um pouco ali no início da segunda parte. Portugal, curiosamente, foi a equipa que teve XG de 3 e marcou 3 gols. Apesar dos gols terem só aparecido no fim, o efeito acumulado das oportunidades dava para 3 gols. Por isso foi justíssimo o resultado, não é? E é engraçado às vezes ver esta análise mais macro, de 90 minutos como um bloco, ou ver uma análise de minuto a minuto, não é? Como se fosse de trading. Mas realmente o resultado acabou por ser justo, não é? Foi justo vencedor. A linha estava no menos 25, Portugal ganhou, etc. Aliás, o último confronto que eles tinham tido, o jogo tinha ficado para aí 3-3, o que é que foi? Mas pronto, desta vez Portugal foi dominante e a Hungria não fez nada. Já a França, pronto, fez muito pouco, mas marcou um golo. E o resultado devia ser um pouco invertido. Se calhar a Alemanha é que devia ter ganho por 0-1. O historial deles realmente não tem tido muitos golos, mas pronto,
É assim mesmo. Foi interessante que esta linha estava mais equilibrada até quando a gente fez o podcast, mas depois a linha de fecho tendeu para a Alemanha, ou seja, a Alemanha era a ligeira favorita com este handicap de 0. Mas pronto, não ganhou, não é? Vejam que teve muito mais posse de bola relativamente à França, mas pronto, a França tem realmente Mbappé, Pogba, etc. O Pogba teve excelente a nível de passes para os seus colegas. Ganhou, pronto, não há muito a dizer aqui. Foi um bocadinho injusto, foi a meu ver. Bem, o que é que eu estou à espera? França, Hungria. A Hungria precisa de arriscar. A Hungria é a equipa mais underdog que está no grupo da morte. Tem 3 equipas muito fortes, né? Portugal, França e Alemanha. Eu penso que a França vai ganhar, aliás, fácil. Vejam a odd deles, 1.32, não vejo porque não. A Hungria defensivamente não é grande coisa. Ofensivamente também não, vai ser muito complicado, né? Até gostava que fizesse uma surpresa, mas é difícil realmente a gente colocar-se ao lado da Hungria. A linha do handicap está no menos 1,5. Se a Hungria arriscar, eu acho que facilmente a França pode ganhar por 2 gols de diferença, não vejo porque não, não é? Depois, Portugal, Alemanha. Portugal convenceu mais ou menos, não é, no jogo, a nível macro, olhando para os números, sim senhora, teve uma posição dominante. Agora a Alemanha vai ter que arriscar. E a Alemanha não jogou mal contra a França, não é? E a Alemanha também estava como um dos favoritos a ganhar o Euro, não é? Conjuntamente com a França, estava à frente de Portugal até. Por isso, vamos ver. Eu espero que o Ronaldo esteja inspirado, não é? Que marque mais golos também. Mas não vai ser um jogo fácil, a meu ver. Acho que a Alemanha... E a Alemanha tem uma coisa que, se as equipas mostrarem fraqueza, eles dão goleada, né? Já vimos isso a Alemanha várias vezes a dar goleadas, lembram-me contra o Brasil, etc. Por isso, vamos ver. Mas Portugal tem um estilo de jogo sempre muito defensivo, é mais cauteloso. Por isso, não é fácil realmente jogar também contra Portugal, mérito para Portugal. Apesar de eu não gostar do futebol deles, o mercado dá favoritismo à Alemanha, compreendo. Vamos ver se Portugal consegue surpreender. Menos 0,25, acho que sim. Ou seja, é quase um jogo equilibrado com ligeiro de favoritismo para a Alemanha, não é? Mas Portugal é muito forte defensivamente. Por isso, sem dúvida, aqui isto também acho que a Alemanha tem esse ligeiro favoritismo, apesar de ser português. Golos, não estou à espera de muitos golos, não é? Portugal, especialmente, apesar de ter dado aqueles 3 golos, este jogo vai jogar com uma equipa forte, vai ser mais cautelas defensivas, se calhar vais ganhar. O que é bom para o futebol português, Portugal não gosta às vezes de ter a iniciativa. A Alemanha vai ter que ter a iniciativa e eles podem fazer um tipo de jogo de contra-ataque que Portugal gosta disso. Tem jogadores bons, não é? Toda a gente no meio campo, no ataque, enfim. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Bem mais interessante se calhar que o da França, mas pronto. Vamos ver o que é que isto vai dar. Pronto, aqui fica a minha análise. Eu fui tirando algumas notas ou não, isto depois... Lá está. Os jogos, já agora uma nota final, dos jogos interessantes são jogos em que se calhar, para golos, são jogos em que as duas equipas perderam, não é? Se as duas equipas perderam o primeiro jogo, pode ser interessante irem esses jogos à procura de golos, não é? Porque ambas vão jogar, entre aspas, para ganhar, não é? Pontos. Por isso, esses jogos são engraçados. Os jogos em que uma das equipas ganhou, depende depois também do terceiro jogo, pode haver ali algum tipo de estratégia, não é? Mas vamos ver. A nível de minutos de gol, já agora, vejam, o primeiro gol das equipas da casa teve ali à volta dos 40 minutos, principalmente por causa deste, senão a maior parte dos gols ocorreram mais na segunda parte. Eu penso que agora na segunda ronda as coisas podem mudar um bocadinho, porque há equipas, lá está, que precisam do jogo, por isso têm que entrar, se calhar com mais vontade de marcar e com menos cautelas defensivas, mas pronto, o futebol é assim mesmo, normalmente no futebol os gols ocorrem mais na segunda parte do que na primeira parte, por isso é que os overs são mais altos na primeira parte, não é? Como é óbvio. Esta é a primeira análise. O que é que eu posso dizer mais? Eu ainda não sei muito bem que tipo de análise vou fazer, mas já fico com uma ideia. Também comecei a fazer aqui umas tabelas das equipas, para casa, visitante, depois logo se vê o que é que eu faço mais à frente. Pronto, meus amigos, se gostaram desta análise, se querem que eu continue a fazer, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, o que é que acham disto, não é? Eu vou separar isto com timestamps, que é para vocês irem facilmente ao grupo também. Alguns de vocês já vão ver isto para o jogo de hoje, outros nem por isso, mas enfim, espero que vos ajude todas estas fontes, onde é que eu fui buscar dados, onde é que podem analisar, enfim, utilizem para vosso proveito, tá bom? E se gostam, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e boa sorte nas vossas apostas ou no trading desportivo, tá bom? Vá, tchauzão, um abraço e até um próximo vídeo.